nem todas as mulheres têm algum hobby. E a grande maioria das mulheres não tem hobby. Não consegue ter hobby. Porque a gente tá tão afunilado na sociedade de que a mulher ela tem que ser produtiva o tempo todo. E a produção da mulher é cuidar de outras coisas. Não Não dela mesma. dela. Mas ela ficar doente, Exatamente. vai cuidar como das outras pessoas, né? E como é que você lida com isso? Como é que foi pra ti começar a incluir esses pequenos cuidados sem se sentir tão culpada contigo mesma? A pá faz sua própria canção. Toda leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, eu sou a Kelly. E antes de apresentar a nossa convidada, a minha convidada do meu coração que tá aqui, deixa eu agradecer o nosso patrocinador oficial do Pra Toda Leste, a Melanina Store, que é uma loja especializada em produtos profissionais pra você que trabalha com exceção de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. Tá subindo o QR Code aqui na tela agora, você ganha um cupom de desconto do Pra Toda Leste de 10%, o cupom é Pra Toda Leste. Então já usa o cupom, já renova o teu estoque aí também da semana, dos seus atendimentos do mês. Quero agradecer também a Una Produções, que proporciona toda a produção, toda a edição desse vídeo. Já tá subindo também um QR Code ali do Instagram da Una, também do site da Una, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho. E quem sabe fazer o teu próprio podcast, fazer o teu vídeo institucional, documental e o que você quiser aí pra tua empresa. Mas bora lá então, hoje eu tô aqui com a Sayonara. Cara, assim, a Sayonara falou pra mim que tava nervosa, que tava ansiosa pro dia de hoje. Mas, na verdade, quem tá nervosa, quem tá ansiosa sou eu. Vou te ser muito sincera, que te ter aqui de volta. Depois de tanto tempo que eu te conheço, de tanta troca que a gente teve, de tanto carinho que eu tenho por ti, porque tu sabe que eu amo você, amo a tua família, amo, assim, a tua vida e a forma como você é resiliente em cada coisa que tu faz, assim, eu te admiro demais. E pra mim é muito difícil e também é um nervosismo gostoso que eu tô aqui com você hoje, porque falar sobre a tua vida, sobre a tua história e poder que outras pessoas conheçam a mulher foda que tu é, pra mim vai ser um baita de um privilégio. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui comigo, também sendo corajosa e tirando a vergonha, o nervosismo de onde a gente não sabe nem de onde vem. Mas obrigada de verdade por estar aqui, tá, Sai? É a Sayonara, gente, pra vocês que não conhecem, que vão estar conhecendo agora. Eu sei que ela tem uma comunidade bem assídua lá do Instagram, quem acompanha a Say lá no Insta dela. Eu digo isso porque a arte de participação, o vídeo de participação, o povo comentou muito e foi a galera do teu Insta que vieram comentar, que ficaram bem felizes com a tua participação. A Sayonara, ela é mãe de muitos, uma vez eu ouvi que ela disse pra mim que ela nasceu pra maternar e acho que foi uma das coisas mais bonitas, assim, que eu ouvi, porque eu senti tanta verdade no que tu tava falando. E eu sei que você ama maternar pelo jeito que você trata teus filhos e por quem teus filhos são, de fato, porque eles são pessoas, meu Deus, absurdas, assim. E é uma baita de uma empreendedora, uma empresária também. E sendo mãe de muitos, né, Sai, pra gente começar a nossa conversa, como é que a gente lida com o caos do maternar, com o caos da rotina exaustiva que uma mulher tem, mesmo tendo marido, mesmo às vezes tendo a rede de apoio, o quão solitário é ser mãe hoje, na nossa atualidade? Eu acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. Você programa coisas dentro da rotina que você consiga cumprir, para não ter julgamento. Teu julgamento próprio. Principalmente, né? Então, na verdade, você faz pequenas rotinas, pequenos degraus e diz assim, ó, eu vou cumprir essa meta, vou fazer isso, e aos pouquinhos você vai fazendo. Como o pessoal fala, eu quero caminhar, começa com 5 minutos. Uhum. Daqui a pouco tá fazendo 10. Vai aumentando, é a mesma coisa. Eu preciso organizar a casa, eu preciso trabalhar, eu preciso levar a criança na escola. O que eu consigo fazer agora? Então você que é vê prioridade, quanto né? tempo você consegue fazer, faz um pouquinho de cada. Quando você vê no decorrer da semana, você cumpriu muitas coisas. É não deixar acumular, vou fazer uma faxina daqui a um mês, vou fazer uma faxina num final de semana. Não, vai organizando as coisas durante o dia. E pedindo para que façam também, né? Então as crianças, Ajude, né? as crianças também, é lavar a louça, é arrumar a sua cama, é fazer as tarefas, é cada um ter a sua tarefa dentro de casa para que a gente consiga dar conta. E nem sempre vai dar conta. Mas tem que aproveitar as coisas, as pequenas conquistas, né? Senão o dia não fica feliz.
No Fica tudo reclamação, na tudo verdade, né? reclamação. Não que não vá ter. Você com crianças, você vai ter É reclamações. verdade. Mas é isso que você procura mostrar. Às vezes tem um passarinho cantando, às vezes tem alguma coisa importante passando, uma coisinha bonitinha que o animal fez. Então você ressaltar naquela bagunça o que foi diferente naquele momento, o que é bonitinho naquilo que tá acontecendo. Então procurar centrar mais atenção nos pequenos detalhes, né? Aí eu acho que vai ajudando. É pequenas etapas. Em vez de querer agarrar o mundo e tentar fazer tudo e não conseguir dormir cansada porque não fez nada daquilo que imaginou, Ou nem programou. dormir, né? Porque se você não se organizar, você não faz nada. Não E faz se nada. julga um monte. E eu acho que esse julgamento nosso, da gente mesmo, é o que mata, é o que corrói, É né? o pior. É o pior, assim, porque eu acho que a gente vai perdendo a nossa admiração por si mesma, vai perdendo o brilho nos nossos olhos pela gente, né? E o que eu acho mais bonito, assim, de todo o processo do maternar teu, de todas as doações de tempo, de energia que você tem com os teus filhos e com os teus, não só com os teus filhos, porque eu sei que com qualquer pessoa, comigo você seria assim, de se doar mesmo, de se colocar às vezes de lado um pouquinho pra estar, porque é da tua pessoa isso. Realmente assim, você tem esse autocuidado contigo mesmo, né? A gente Tipo, tem se que olhar com tentar. amor. E você sempre buscou, de alguma forma, né? E eu me perguntava isso, sabe, Sai? Meu Deus, eu queria tanto. Eu quero tanto. É algo que é uma vontade minha até hoje, assim, de tipo assim, incluir. Até postei hoje no Instagram que as mulheres. Nem todas as mulheres têm algum hobby. E a grande maioria das mulheres não tem hobby. Não consegue ter hobby. Porque a gente tá tão afunilado na sociedade de que a mulher ela tem que ser produtiva o tempo todo. E a produção da mulher é cuidar de outras coisas. Não Não dela dela. mesma. Mas ela ficar doente, Exatamente. vai cuidar como das outras pessoas, né? E como é que você lida com isso? Como é que foi pra ti começar a incluir esses pequenos cuidados sem se sentir tão culpada contigo mesmo? Mas tu tem que encaixar um tempinho, né? Nem que seja, tipo, eu não gosto de fazer academia, mas eu sei que é bom pra saúde, então tu vai, eu sei que eu preciso disso. Não quero academia, vou caminhar. Uhum. Então, pensar em alguma coisa. Eu tava esse último mês agora de férias com as crianças e não fiz exatamente nada de exercício, né? E assim, os 2 primeiros dias de aula das crianças, eu já comecei a andar de bike, comecei a correr. Então, a preguiça de fazer aquilo, de levantar, de botar a roupa da academia, ou botar um tênis, botar um blusão e sair, era muito grande, muito grande. Mas a satisfação no decorrer do dia, que aquilo transformou dentro do meu dia é enorme. Então, quer dizer, eu corri 20 minutos, mas a energia, a felicidade e a alegria que me deu no decorrer do dia, vale a pena. Então, no dia seguinte, quando eu tava morrendo, na hora de acordar às 5h30, abrir os olhos, tudo, tu olhar assim, pelo menos tá de dia, né? Que tem época que a gente acorda às 5h30 e tá escuro ainda. Eu olhar e falei, não, mas me fez tão bem no decorrer do dia, então vou fazer de novo. Vale a pena pagar o preço. E é isso que a gente vai tentando, sabe? Eu vi uma pessoa falando que ela disse que se programava 5 minutos de qualquer coisa pra fazer durante o dia. Então era assim, 5 minutos pra dobrar a roupa, 5 minutos pra lavar a louça, o que ela conseguia fazer dentro daqueles 5 minutos. Na maioria das vezes ela terminava. Então tu precisa ter força pra fazer, não, botar pra minha cabeça, eu vou fazer 5 minutos disso. Normalmente tu vai lá e vai terminar aquilo ali. E se não terminar, passa pra próxima, pelo menos tu fez várias coisas e aí tu tem pouquinho de cada, uma satisfação, né? E antigamente eu fazia muito no caderno, a lista do que eu tinha que fazer e saía clicando. O prazer de só fazer o clique ou passar o marca-texto de cumprido é incrível. É incrível. De concluído, né? De concluído, sabe? Isso funciona muito pra você ter força pra cumprir as coisas que você tem no decorrer do dia. Você organizar mentalmente o que você conseguiu. Até pra tu montar do dia seguinte, você vê só o que sobrou ali, coloca pro dia seguinte e assim você vai jogando. E vai complementando, né? E na verdade vira uma rotina depois, né? E eu acho que o mais facilita isso. Mas também a questão do julgamento nosso, assim, de fazer as coisas é que hoje em dia parece que é tudo a gente não tem tempo. Na verdade, né? Hoje, olhando meu dia hoje de manhã, cara, eu tinha assim eu tenho ainda uma lista de coisas que eu quero fazer. E daí a gente também tem aquele hábito de colocar muita coisa na nossa lista pra achar que a gente vai ser produtivo, porque tem muita coisa. Mas no final de contas, no final do dia, hoje eu vou chegar, eu vou ter ticado umas 3 daquela minha lista e as outras 10 vai estar tudo não preenchido, porque eu não sei em que cabeça que eu tava, que eu achei que eu ia conseguir encaixar Fazer hoje. tudo. E daí eu fico me sentindo uma Aí merda. acaba frustrando, né? Né? Aquela coisa assim de tipo, cara, não consegui ser produtiva, não consegui fazer nada, tinha um monte de coisa pra fazer. E é realmente o não olhar com esse, tipo assim, cara, e as 3 coisas que eu fiz, sabe? Não foram bem feitas, não fui fodona naquilo que eu fiz, sabe? Mas é difícil, é um exercício diário, né?
E tudo E isso que a gente fala é um julgamento, a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. na sua grande maioria, eu acho que é bem difícil a gente conseguir, né? Principalmente por causa dessa falta de apoio, dessa rede de apoio, né? E se tratando, assim, de ser mãe de muitas, quando as pessoas até olham. Claro, hoje teus filhos vão na escola, todo tem esse processo, né? Agora que começou as aulas, Uhum. então até semana passada não iam ainda, tava todo em casa. Mas de também mostrar, assim, pro pessoal que é possível a gente ter uma rotina saudável, digamos assim, sem enlouquecer, sem entrar no caos. Vai ter dias que vai ter caos. dias que vai ter caos. Mas sem. Lidando sozinha mesmo, lidando sozinha com as tuas emoções, porque da forma como tu reage, teus filhos vão reagir Eles também, são né? espelhos da gente. Totalmente. Às vezes a gente tá tão irritado, daqui a pouco vê um chorando, um reclamando e briga e aquela confusão e tu vê que começou contigo. Aí muitas vezes eu faço respiro e fico calma. Aham. E aí começa. Porque aí se você começa a trazer a calma, os outros também vão se acalmando e resolvem o problema de um, resolve do outro e quando vê, chegou. Agora, se você dá pilha, lenha pra aquela confusão, vai ficando cada vez pior, né? Vai alimentando aquela confusão, né? Mas acontece, tem dias que aquela confusão, aí tu dorme e acorda no dia seguinte, faz diferente. E tenta fazer diferente, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente é adulto, né? E o problema do adulto é achar que a criança ela tem o mesmo raciocínio que a gente, né? E, cara, é tão óbvio, assim, que se a gente parar pra pensar, nem preciso parar pra pensar. Mas, assim, cara, a gente adulto, eu vou fazer 30 anos, praticamente, e tem coisas que eu faço birra pra lidar com algumas coisas também. Porque raios que a minha filha de 3 anos não tem o direito de fazer a birrinha dela, né? Uhum. A gente É uma tem forma também de expressar. a forma de expressar, a gente tem uma mania de querer limitar as pessoas, as crianças, de terem a sua própria personalidade. É que, na verdade, a gente não poderia ou bater ou botar de castigo. Na verdade, teria que ensinar o caminho dela conseguir se acalmar. Da forma dela, né? Dela. Porque aí, se tu começar a ensinar, respira. Por que que você tá bravo? Por que que tá assim? Tá com sono? Tá com fome? Tá com Aham. sede? Pra ela começar a fazer uma autoavaliação, pra ela aprender a lidar com aquilo. Porque a gente agora tá tentando lidar depois de adulto com as nossas emoções. Se a Exatamente. gente começa a aprender de pequenininho, já vai ter um Mais fácil. caminho, pelo menos. Alguma coisa vai ter ali, né? E tem mais clareza, eu acho que fica mais natural também pra lidar, né? Até pra falar sobre alguns problemas, né? Eu vejo que pelo menos alguns pontos eu tento acertar com a Alicia o aceitar quando ela diz assim, não, mamãe, eu tô muito brava agora, que ela fala. E tipo, eu falo, tá bom, filha, então tá bom, tá muito brava. Não, em vez de eu falar assim, não tem nem tamanho pra ficar brava, ela tem tamanho pra ficar brava. Ela É um tem ser humano, né? Ela é um ser humano pensante, ela tem as coisinhas dela. Tudo bem eu ficar brava dela, é diferente do meu, que eu lido com outras coisas. Mas ela tem esse sentimento também. Então, normalizar ela ter esse sentimento e ela entender que o que ela precisa, daí eu pergunto justamente isso, assim, o que que tu precisa? Tá brava? O que que você quer fazer? Eu vou lá no meu quarto, ela fala. Eu falo, então vai lá no teu quarto. Aí ela só vai, às vezes passa na porta e volta já, e daí já vem, dá um abraço, melhor. um beijo, já tá melhor, sabe? É só tu respeitar e ouvir. E a nossa escutatória anda muito ruim, principalmente com as nossas É crianças, que né? o tempo, né? A gente nunca tá tendo tempo pra nada e na hora de ouvi-las também não tem tempo. Nunca tem tempo. E a gente tá tão irritado com tudo, e eu acho que a gente tá irritado, na verdade, com a nossa falta de autoconhecimento, de saber lidar com as nossas emoções, como você falou. E eu conheci a Sai, gente, a Sai foi minha cliente de cílios. Eu não lembro exato, eu digo que foi 2017 pra 2018, mas pode ser que foi antes, eu não lembro exatamente. Também não. Mas foi em meados ali, e eu achei extraordinária, a gente começou a se conectar muito, porque além do maternar, né, tu já teve parto domiciliar, eu acho que recente, na época, tu tinha tido um parto domiciliar. Eu lembro que tu me mostrou as fotos do parto. 2018 foi um e 2020 foi outro. Então foi em 2018 mesmo que a gente se conheceu. Não, 2016. Então foi em Foi 2016. 2016. Porque é 4 anos de diferença, foi 2016. Porque eu lembro que tipo assim, tu tinha, recém-parido, tinha tido aquele parto domiciliar, que as fotos ficaram, assim, incríveis. E eu nunca tinha tido contato com alguém que falasse o lado do maternar, tipo, com a complexidade que é. Porque quando tu fala sobre parto, por exemplo, com outras mulheres, daí tem aquelas divisões, né? Tipo assim, ai não, Deus o livre, parto normal, porque vai doer, não sei o que, vai demorar, eu prefiro cesárea, porque vai lá e faz e ponto, acabou. E tem aquelas que, ai não, meu Deus do céu, cesárea é uma cirurgia, 7 camadas e não sei o que. É meio que tão padronizado as reclamações,
e tão supérfluas que ninguém fala Que, exatamente, na verdade, eu né? acho que o mais interessante de tudo é o que a mulher quer. Exato. Então, se ela quer uma cesárea, se é interessante pra ela uma cesárea, ela escolhe o corpo é dela. Eu acho que no final das contas a gente fica muito preocupado de como a criança vai ser e tudo que vai Uhum. acontecer, mas o que importa é a sanidade da mãe. Se a mãe vai sair, porque, por exemplo, se ela vai num SUS da vida e é obrigada a fazer um normal que ela não queria, o trauma que vai causar naquela Exato. mãe e talvez naquela situação de parto, a criança vai estar sentindo, vai ser pior. Exato. Então, na verdade, se for possível a escolha é dela. O corpo é dela, o filho é dela, ela escolhe. Eu não vejo certo e errado. Eu vejo que são escolhas. Exato. Se eu quero ter um parto normal, que seja atendido esse pedido. Hoje em dia eles têm muitas doulas. E é permitido entrar com as doulas dentro das maternidades, Sim. né? Uhum. Então eu quero um parto humanizado dentro da maternidade, procura uma doula, ela vai te ajudar nesse processo, porque na hora da briga, da confusão, aquela coisa toda, é ela que vai estar lutando por você e te ajudando a passar por um processo humanizado. Ela que vai lembrar da música, ela que vai lembrar da massagem, ela que vai lembrar, porque tu vai estar em outro lugar ali e só vai lembrar depois do que aconteceu ou que não E aconteceu. ser grata por ela tá ali também, Ter boca né? pra falar, pra resolver, né? Então eu acho que são escolhas, eu acho que a maternidade, a gestação e o parto deveriam ser escolhas, que tem muitas pessoas que não têm escolha, né? E essa questão da cesárea, tu não pode escolher quando se trata de um SUS. Exato. Então é bem complicado, mas o julgamento de que, porque eu quero cesárea, porque eu quero normal, acho que não tem que ter julgamento, é o que você sente em fazer e o que vai ser bom pra você, porque sendo bom pra você vai ser pro seu filho. Exato. E o que eu achei tão bonito, assim, e também até, tanto no meu processo de parto, eu lembro que tu me indicou alguns filmes até pra assistir, até que tem falava sobre parto que domiciliar. tem na Netflix e tudo mais, e eu me sentia muito segura quando tu falava, justamente por isso, porque tu falava da forma do parto, das tuas próprias experiências, porque tu já tinha tido cesárea, tu já tinha tido no hospital, tu já tinha tido em casa, e tu falava de cada experiência como sendo uma experiência única mesmo, né? Uhum. E, tipo assim, olhando os lados bonitos e também pontuando os lados que tu não tinha gostado, e falando de uma forma tão sincera que eu falei, cara, meu Deus, é muito isso, assim, nós mulheres não temos esse papo entre a gente, é difícil, né? Às vezes, assim, a gente vai falar, eu até falo do meu parto, que às vezes eu falo, cara, não, o meu processo de parto não doeu, eu não senti dor no meu na hora do expulsivo. Tem gente que fala, meu, mentirosa, imagina. E eu já ouvi, gente, meu Deus, a minha experiência foi ótima na hora do expulsivo. Pra mim, o ruim foi antes. As contrações antes. Foi horrível antes. E daí você vê que com as próprias mulheres, com pessoas que tiveram experiência, a gente acaba não conseguindo ter esse tipo de conversa, cada mulher. né? Eu acho que o nervosismo e o medo e o desconhecimento, porque o expulsivo em si, se você tá tranquila, ele vai ter uma queimaçãozinha, mas não é aquela dor que a gente tava sentindo minutos antes, sabe? É como se tivesse, tô quase conseguindo, tá? Finalizando, tá no né? final, algo assim. Mas aí por tu desconhecer, acho que mentalmente tu ainda continua com aquela dor, com tudo, né? Então acho que depende Trauma, desse processo, dessa preparação que muitos não têm, né? Talvez se tivesse um curso preparatório pra todo mundo que passasse, vai ter pelo SUS, por exemplo. Todo mundo tá fazendo pelo postinho, e o postinho vai lá e te oferece um curso de trabalho de parto. E aí fala de coisas que você pode fazer alternativa. Eu não sabia que você botar gelo na mão, ou em qualquer parte do corpo, ia teu cérebro ia entender o gelo, ia concentrar no gelo e ia diminuir a dor da contração. Isso eu não sabia. Que absurdo, nunca ouvi falar disso. E não usei no meu porque eu não sabia, mas agora eu sei. É gelo, mascar chiclete. Então, fazer um curso dizendo coisas que possam te ajudar na hora do trabalho de parto ia fazer com que as pessoas que vão fazer parto normal passassem por processos menos traumáticos, né? Porque eu acredito que as equipes no hospital, enfermeiras, técnicas, todas estão trabalhando para ser mais humanizado. Sim, a gente isso é vê verdade. aqui no Darcy Vargas já é bem humanizado, né? Então, as equipes já estão sendo treinadas, aí teria que ensinar as mães também como lidar com essa situação tão nova, porque realmente tu vê mães entrando em trabalho de parto sofrendo muito, porque também desconhece o que está acontecendo, né? Eu acho que é falta de ser passada essa informação desde um atendimento pelo SUS, se fosse, sei lá, igual o curso de... Eles fazem de gestante, não tem um curso, e nesse incluir algo sobre o parto também. Né? A gente recebeu, assim, acho que uma das últimas convidadas que a gente teve no podcast foi uma sexóloga, Cláudia Petri, que é da Sussurra, maravilhosa, inclusive, ela vai vir até mais uma vez pra falar sobre essa questão da sexualidade e tudo mais, e acho que entra total em conjunto essa parte, Sai, com nós mulheres não falarmos abertamente sobre a nossa própria sexualidade, né? Entra o problema de não saber lidar com o desconhecido e tudo mais,
Porque eu citei o meu exemplo pra ela da menstruação. A minha mãe não teve uma conversa ativa comigo sobre menstruação quando eu menstruei. Então parece que era algo tão distante pra eu falar com ela sobre isso. E era pra ser a minha principal rede de apoio, né? Uhum. Então, se a gente não tem esse autoconhecimento do nosso corpo, do que a gente quer, e buscar conhecimentos realmente verídicos e não só aqueles contos, né? É E que a menstruação a gente lida muito, nossa, eu tô menstruada, que é saco, como algo sangrando. ruim, né? E na verdade você pensar, estou menstruando, é algo bom? Tá funcionando teus ovários, tá tudo funcionando, quer dizer, se você tá descendo sangue é porque tá tudo certo, dificilmente você tá com alguma doença, ou com algum Exato. mioma, ou com alguma coisa, né. Então na verdade a gente deveria ser ensinado que a menstruação não é ruim, ela é uma parte do ciclo que a gente precisa passar e que se tá vindo na data certa, no tempo certo, tá tudo certo. É um sinal de que tá tudo certo, né. Mas a gente não aprende isso, a gente fica lá na adolescência: "Que saco, eu tô menstruada". Tendo que esconder, né, muitas vezes, principalmente na Com vergonha, adolescência. né. Meu, tendo que esconder, na aula de educação física, que inferno, tá menstruada, não podia Casaco fazer amarrado na exercício. cintura. Sempre não podia fazer nada. Pra você ir com absorvente, parecia que tu tava traficando uma droga. E era aquela vergonha, aquele apontamento mesmo, né? Então, realmente, isso acaba travando demais. Até a Cláudia vai voltar de volta pra gente falar sobre isso. E a gente também vai receber uma convidada pra falar sobre essa ciclicidade. Então, vocês que estão acompanhando a gente, já fica ligadinho aí que a gente vai ter sobre a ciclicidade feminina. E hoje é um bate-papo bem assim, sobre assuntos bem aleatórios sobre a mulher mesmo. Porque... Cara, nada melhor do que trazer alguém que é mãe, que é empresária, que lida com a rotina doida do dia a dia mesmo, e ainda tem esse processo de autocuidado. E falando já no autocuidado, tu procurou muitas formas de se autocuidar, além do exercício, né? Porque eu lembro que tu chegou, tu tem um canal ainda no TikTok? Tenho, mas nunca mais Não postou mais, mas eu lembro que tu postava, Aham, sobre que tu tava... prosperidade. Isso, tu tava fazendo aquela lei do triunfo, né? Lei da atração, do Do... triunfo, a prosperidade, é que na verdade tudo tá na nossa mente, né. Exato, Aí e se começou um você exercício diário. E era incrível, assim, é que na verdade a gente aprende o caminho, e no meio do caminho às vezes a gente meio que desvia, né, mesmo sabendo que dá certo. Eu ensino muito para as crianças essa questão de você mentalizar coisas boas, é como o pessoal brinca, sonhe com as estrelas e alcance, né, porque você vai chegar o mais próximo, quanto mais alto for seu sonho, mais detalhado, mais, focado, mais chances tem de acontecer, porque se eu pergunto para você: "Qual é teu sonho?", a maioria das pessoas não sabem dizer: "Ai, quero ser rica". Aham. Isso não é sonho, você tem que realmente estar especificando o que é cada tópico, né. Quanto mais detalhado o teu sonho, eu quero um carro desse modelo, desse ano e dessa cor. Aí vai lá e Aham. compra um chaveiro. A chance de tu chegar naquele carro é muito maior. Você fazer por onde, você se movimentar, né. É que para as crianças, meus filhos que estão começando, eu falo: "Gente, eu quero passar de ano direto", Aham. então você já mentaliza boletim com notas boas, você já mentaliza o que precisa chegar nesse caminho, quantas tempo eu tenho que estudar para fazer, quantos exercícios eu tenho que fazer. Então não é só sonhar, é você arranjar formas para aquilo conspire a seu favor, porque o universo, Deus, ou o que você acreditar, só vai acontecer se você mesmo souber o que você quer. É a questão de você ter um hobby, é a questão de você pensar na tua saúde, é a questão, tudo disso você tem que mentalizar, porque dizer o que você gosta de fazer. A maioria das pessoas não sabe, ou vai dizer assim: "Eu gosto de mexer no celular, Aham. eu gosto de assistir TV". Pode ser também um hobby, não, né, mas a maioria das pessoas não tem um foco exatamente do que você gosta. Se perguntar: qual é a comida que tu mais gosta? Que cor tu mais gosta? Eu já me perguntei isso, que às vezes tu pensa: "Mas, comida que eu mais gosto", e nem eu sei direito qual é a Aham. comida que eu mais gosto, ou qual a cor que eu mais quero. Quer dizer, nem a gente mesmo sabe. Então é interessante você se conhecer, você conhecer quem tá do teu lado, até pra essas perguntas simples no dia a dia, a pessoa: "Poxa, nem sabia que eu gostava tanto disso, nem sabia que eu gostava tanto dessa música. Qual é o meu sonho?". Gente, não sei, vamos pensar em qual é o meu sonho, porque como é que Deus e o universo que vai chegar no teu sonho se nem tu sabe? Como é que tu vai buscar esse sonho se você não escreve, não mentaliza, não, Uhum. sabe? Pra Então, ficar um quando eu pouquinho mais comecei a próximo. pesquisar sobre isso, ler sobre isso, que tem muita coisa falando sobre, né, é Tem. incrível. E tu começa a pôr em prática coisas simples, como frases simples. Tem uns negócios que as pessoas fazem que dão uma batidinha, que são pontos importantes Isso. que a gente não entende, mas aí se tu vai estudar sobre isso, ele vai explicar por que que aquele ponto é um chácara muitas vezes, por que que tu Aham. tá tocando em alguma coisa, é um chácara. Então você aprender alinhamento dos chácaras, aprender com o que que você tá lidando. Então tudo isso, o ser humano é incrível, né, Deus fez o ser humano muito incrível. E deu várias formas, né, da gente De buscar buscar também. isso.
Então, quanto mais tu lê, tu mais tu estuda, tu mais encantado fica. E são coisas simples, tipo, a lei da atração, eles falavam assim, começa focando que quando você chegar em tal lugar, você só vai ver sinais verdes. Aham. Besteira. Mas foca pra ver. Gente, eu já fiz isso uma Aham. vez e eu peguei os sinais abertos, igual estacionamento. Ele falava assim, faz outro teste. Diz que na hora que você vai chegar em tal lugar, o estacionamento vai estar vago. Gente, eu fui desde casa. Vai estar vago, vai estar vago. Cheguei lá, tinha uma vaga pra estacionar. Aham. Então, quer dizer, por que que não continua? Quer dizer, mesmo tu conhecendo o caminho, muitas vezes você vai esquecendo, né? Então, quando você acorda de manhã e deu uma topada num canto, aí tu fica, meu, que merda, que ruim, não sei o que, começa a Aham. reclamar. E aí, daqui a pouco, começa a acontecer tudo errado. Aí, não, na verdade, aconteceu uma coisa errada no teu dia, você respira, pensa, foca em outras coisas e continua teu dia. Você procura mudar a tua energia, com música, com foto, com qualquer coisa que te agrada. Bota uma música boa no carro, vai no carro, ai, tá engarrafado, vou Aham. chegar Vai atrasado, cantando tá tudo alto, errado. né? Bota música, vai relaxando, você vai mudar a tua energia, tu já vai chegar no trabalho com outra energia. Porque você pode prestar atenção, que quando começa uma coisa ruim no dia, tu alimentando aquilo lá, quando tu chega no trabalho já tá um caos. É o tempinho que faz que tu pode mudar teu dia, se vai ser bom ou vai ser ruim, com as atitudes durante o decorrer do dia, né. Não, e normalmente, assim, também, quando você é sozinho lidando com isso, tu, ok, tu vai se virando e tudo certo. Mas principalmente tu sendo mãe, tu tendo marido, tu tendo funcionário, tu tendo empresa pra lidar, cara, se tu começa realmente o dia no avesso, todo mundo, qualquer coisa que aconteça, sei Ao teu lá, o redor. Fernando entra ali, tossiu ali, eu já vou achar que merda que o Fernando tá tossindo pra mim, porque meu dia hoje começou mal. E nada a ver comigo, nem tudo é sobre a gente, na verdade, Uhum. né? Cara, a gente é um grãozinho, assim, tão insignificante nesse universo. E realmente, como tu falou, e eu lembro exatamente dessa frase que você falou. Eu sei e eu já fiz coisas que deram certo na minha vida, de frases de afirmação, frases positivas, e eu não sei o porquê que eu não faço todo dia. A gente não sabe. A gente Eu não sabe sei o as porquê. pessoas que desconhecem, pelo menos desconhecem, mas quem conhece e não faz é inexplicável, mas acontece. Acontece. E assim, é muito engraçado, até essa questão assim de. Tem várias coisinhas e tem, tipo assim, até de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não, é tipo assim, tem um valor que é pra entrar, e daí, tipo assim, tu fica pensando positivo pra aquele valor entrar o quanto antes, e, tipo, normalmente dá certo mesmo. E realmente, eu também me questiono isso, cara, por que Não usa sempre. a gente não usa sempre, né? A força da nossa mente, a força do poder que a gente tem, das nossas energias, porque tudo é energia. E se tratando de tudo que é energia, a gente já trouxe várias convidadas também sobre tarô, a gente trouxe até uma bruxa aqui, maravilhosa inclusive, ensina bastante coisa sobre a natureza, sobre óleos e tudo mais. E existe muitas medicinas da natureza que trazem essa conexão com a gente, né? Tu teve contato com algumas nessa aí, e Sim. hoje tu segue com elas ainda porque elas são... Tudo que vem da natureza, a gente do estudo vem de Deus, porque Deus formou a natureza, então ele deu tudo, desde os alimentos, medicinas, chás, óleos, tudo que a gente pode trazer da natureza é pro nosso bem. Então é uma busca pelo autoconhecimento, né? É você querer conhecer sem preconceitos, porque eu acho assim, religiões, por exemplo, é algo que todo mundo usa muito como tabu. Eu acho muito interessante quando você não julga, eu respeito tua religião, tu respeita a minha, tá tudo certo. Eu acho que o ser humano escolhe o que ele se enquadra melhor pra seguir. Não tem certo ou errado. Dentro da própria religião, dentro da própria teoria, vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Então não pode botar tudo dentro do mesmo saco e dizer que aquela religião é ruim ou aquela teoria tá errada. Não, procure o que você entende, que você acredita que é melhor, que te faz bem, tá tudo certo. Então, o lugar que eu encontrei foi onde não tem julgamentos. Não importa a religião, não importa o que tu segue, o que importa é fazer coisas boas. Seguir o Deus, é a bondade, a energia positiva, é isso que interessa, sabe? Eu acho que quando uma religião começa a falar mal da outra, tem alguma coisa errada. Deus não falaria mal de uma outra pessoa, de um outro grupo. Ele não iria escolher quem seria bom ou mal, quem vai pro céu, quem não vai. Não teria essa divisão, né, na Não, se ele é verdade. amor, é amor. E ponto. Quem buscar Deus, vai ter Deus. Então é questão da gente querer buscar, né? E cada um se identifica com o que acredita. Tá tudo certo, né? É isso que eu acho bonito, porque enquanto eu tava buscando coisas onde um falava mal do outro, eu não tava me encontrando. E eu passei muitos momentos da minha vida sem seguir nada, porque realmente eu não tava me encontrando. Eu acho que a partir do momento que você começa a julgar uma coisa ou outra, tem alguma coisa errada. E, na verdade, a gente tem que se apequenar de volta e dizer, né? O quão significante é a minha opinião sobre a vida do outro, né? Que eu tenho que dar, ou que eu tenho que opinar, ou enfim.
E realmente, assim, se a gente tratasse tudo como uma normalidade, de que, cara, cada um tá no seu rolê, cada um tá no seu corre, cada um tá na sua vida e vivendo os seus problemas e tudo mais. Cara, vamos cuidar do nosso. Já é coisa pra caramba pra gente cuidar, né? Sem se preocupar com o que as outras pessoas também estão vivendo. Mas, então, só pra complementar, pra conseguir lidar com todo o caos, conseguir lidar com toda a rotina, tu tem esse processo do autocuidado, das medicinas, né? Medicinas naturais, seja os chás, seja os óleos essenciais, seja terapia em si, também é importante a gente falar que, cara, sozinha a gente não vai ser a Xana guerreira, não adianta, né? A gente consegue fazer muita coisa, mas a gente precisa de auxílios, né, Sai, pra conseguir lidar com toda a nossa Com tudo, né? rotina. Porque já começa com a gente mesmo. A gente é uma caixinha de surpresas que nem a gente se conhece. Então, a gente precisa muito buscar nosso conhecimento, tratar da gente, cuidar da gente, pra poder ajudar o próximo. A gente emanando luz, a gente tá ajudando todo mundo ao nosso redor. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que pratico sempre Flores, isso. é. Na verdade, eu sei o caminho. E aí eu tento seguir esse caminho. Nem sempre dá certo. Aí é que vai entrar o julgamento. Não se julgar, não ficar se cobrando demais, porque eu acho que aí vem a tristeza. A cobrança, como tu falou, eu fiz uma lista e cumpri 3. Mas pensa, cumpriu 3. Uhum. Então a gente tem que parar de se julgar de que o restante não foi cumprido. Né? Tá? Aí você pensa, o que eu posso fazer diferente? Dissolver mais essa lista? Posso jogar mais pra frente? De que uma forma que eu possa cumprir? Então, na verdade, você vai buscar uma solução, não ficar triste porque não fez, né? Não tô dizendo que eu sempre faço isso também. São coisas que a gente tenta fazer pra tornar o dia mais simples. Mas julgamentos a gente tem receio do que os outros vão pensar, por mais que a gente tente não fazer isso, a gente acaba Principalmente. pensando no que os outros vão pensar. E aí se corrigindo, né? Então é muito importante. O pessoal fala assim, eu queria meditar, mas eu não consigo. Mas só tu sentar na tua cama e pensar, fazer um checklist do teu dia, pensar o que foi bom, o que foi ruim, o que você pode melhorar ou mudar, já é um tipo de meditação. Uhum. Isso já te ajuda. É que a gente não para nem pra fazer isso. Não. A gente não para pra fazer isso. Diz assim, a gente acorda de manhã, a gente não deveria pelo menos parar um pouquinho, respirar e tentar lembrar dos sonhos, por exemplo. Diz que nossos sonhos vem muita coisa que a gente de aprendizado e ensinamento. A maioria das pessoas não lembram que sonham. Não. Ou falam que nunca nem sonharam Nem nada. sonha, mas cientificamente todo mundo sonha, Aham. né? E aí a importância de você dizer assim, não, vou tirar 2 minutos, vou respirar e tentar lembrar do que eu sonhei. Diz que eu não fiz isso, mas o ideal era botar um caderninho do lado e você fazer tópicos de algumas coisas que você lembra do teu sonho. No decorrer do dia vai ter coisas que vão acontecer no teu dia que vão te trazer o sonho. E aí tu vai conseguir compreender o que aquilo quer dizer. A gente não faz isso, gente. O que é 2 minutos? Não faz. Porque o que acontece? Desperta o celular, tu pula da cama, sai correndo com o coração e vai fazer as coisas, né? Mas não deveria ser assim. Não. E essa questão, assim, do sonho é muito louca mesmo, porque os meus primos voltaram de Portugal sexta-feira passada, agora é recente. Eles tinham ido pra lá e estavam vivendo lá e tudo mais, assim, os meus afilhados, que eram, assim, tudo pra mim, são tudo pra mim ainda. Mas eles ficaram longe da gente 1 ano e meio. E daí eles voltaram de surpresa. Quiseram fazer surpresa pra gente. E na sexta-feira, que foi quando eles estavam em viagem, e eu queria tanto. E eu já sabia que eles iam voltar, eu só não sabia quando que eles iam voltar. Então, volta e meia, eu sempre sonhava assim com eles. Sonhava com eles chegando na minha casa, eles chegando no meu trabalho, de surpresa, sonhos e sonhos e sonhos. E na sexta-feira, eu não sonhei com eles em nenhum momento. Mas eu sonhei com muitas viagens de avião. Viagem de avião e viagem de avião e viagem de avião. E eu nunca viajei de avião. E, tipo assim, nos meus Tava sonhos... sentindo nos sonhos. Tipo assim, eu tinha tanta conexão, parecia que eu tava viajando no avião, parecia que eu tinha a experiência do decolar, do pousar e ouvir a aeromoça, e eu nunca viajei, realmente, eu nunca estive em um aeroporto, eu não sei qual que é a experiência. E tava muito real. E daí eu fiquei com isso de manhã cedo, falei, cara, que esquisito, sonhei com um avião, sonho, voo e tal, né? A princípio tava tudo certo. E daí de manhã cedo tinha tido um acidente. Se eu não me engano, foi em São Paulo de avião. E daí eu falei, ai, credo, que esquisito e tal. E daí, tipo, realmente fiquei com isso assim na minha mente. Daí começou. Parece que tudo se conectar, tipo, pra eu querer. E eu acreditar que, tipo, meu, eles estão aqui. Parecia que eu sentia que a energia deles estava sabe, próxima, assim, da gente. E dito e feito, tipo, no sábado eles foram lá em casa, fizeram uma surpresa, e realmente foi uma surpresa pra mim, mas é muito isso, nossos sonhos, assim, eles trazem muitas mensagens, e se a gente conseguisse observar, e não tratar eles como assim, ai, sonho, é só um sonho, é só um sonho, sabe? Com mensagens mesmo do nosso inconsciente,
De coisas que a Porque gente não viu e que a mente pegou e intuição, né? Toda aquela questão de energia do nosso inconsciente, tudo tem ligação. E a gente deveria de se observar um pouquinho mais, né? tentar lembrar, né? Eu faço, não faço sempre, mas eu tento fazer esse esforço de lembrar dos sonhos. Porque é É interessante, muito vai trazendo. interessante. E é muito louco, na verdade. E assim, tratando dessa questão do autoconhecimento, Sai, tu também tem uma ligação com a espiritualidade muito bonita. É uma ligação com espiritual mesmo, não é nem de religião, como você já falou, assim, é uma ligação com o espiritual, com energia e tudo mais. E tu passou recentemente até por um processo de perca, né? Tu teve a perca de um filho, e todo esse processo, se tu pudesse, se tu conseguir, contar pra gente como é que foi, assim, o processo do luto, a aceitação, o que foi mais difícil, ou o que ainda é muito complicado pra mensurar, assim. Eu não, Falando de mãe pra mãe, assim, porque não tem como. Eu não consigo eu entender. acho que a maior dor do mundo é você perder um filho. Eu acho que você perder um pai, uma mãe deve. Não passei por isso, mas eu acho que o que sai da gente, o amor é muito grande. Mas eu acredito que Deus tem um propósito pra tudo. Então eu acredito que não tem um porquê, né? A gente pode não entender agora, mas tem um porquê. E pra mim ele veio pra modificar a vida de todo mundo que estava em volta, desde os pais, os avós. Um pouquinho. Fica à vontade. Mas assim, até pro pessoal Mas não é entender. fácil de lidar, né? Não, acho que acredito que não é nem não é fácil de lidar, ou não é nem um processo de luto, como eu falei. É um vazio É uma e é uma saudade. presença, né? Eu acho que o que fica maior é a saudade. É o que a gente não consegue lidar, é a saudade. Eu consigo compreender a perda, eu acho que Deus tinha um propósito, um tempo pra ele, pra gente. Mas a saudade, a gente é ser humano, né? E o difícil é lidar com a saudade. O ser humano quer que tenha um filho e ficar com ele e Sim. morrer antes do filho, e esse é o que a gente imagina e sonha, né? É instintivo, né? É. Praticamente isso já é o correto, digamos assim. Mas né? assim, eu acredito que Deus é amor, então ele fez isso porque tinha um propósito que a gente vai conhecer quando chegar o momento, se é a hora. E aí eu compreendo isso. Só a saudade é muito grande pra lidar. Então eu tento buscar, quando eu tava na UTI com ele, eu tentava buscar qual era o aprendizado que eu poderia ter com aquilo, o que eu tava aprendendo por estar ali. Porque na verdade você aprende a tua vida e de todos os bebês que estão dentro da UTI também. Uhum. Você acaba conhecendo um pouquinho de cada história. Então é um aprendizado, um pouquinho de cada história. Então todo dia que eu tava na UTI, eu acordava e pensava, qual é o aprendizado de hoje? Pra focar na recuperação, procurava ter energias boas, eu procurava botar frequências de música, né, Eu foi uma lembro das que coisas você. que foi mais difícil dentro do hospital, porque não podia música, e eu consegui conversar com a equipe hospitalar e eles deixarem autorizar uma musiquinha bem baixinho perto dele, porque eu acredito na frequência, eu acredito que a frequência dá de tudo, existe uma frequência, no caso eu botava a frequência da cura, eu procurava estar sempre orando perto dele, eu procurava vir com alegria perto dele, eu acho que por mais que tivesse entubado, por mais que parecesse não estar ali, estava ali, Uhum. e eu tentei dar todo o amor que eu podia naquele momento, então eu acho que era isso que Deus queria, era que eu pudesse me aprofundar e dar tudo que eu podia, eu fiz. Então não é a questão realmente depois do que se vai é você aprender a lidar com essa saudade. Mas aí tu tem que lidar com a saudade com amor, com carinho. Então quando eu lembro dele, às vezes dá aquela vontade de chorar, mas ao mesmo tempo eu começo a lembrar do sorriso, do jeitinho que ele me olhava, quando eu pegava na mãozinha dele, e aí traz uma alegria, sabe? Então onde ele estiver, ele vai sentir essa energia, esse amor, esse carinho. Sim. Sabe? Eu acho que o mais difícil é a saudade, é você aprender a lidar com isso, porque a gente, ser humano, a gente é egoísta, a gente quer Totalmente. pra gente e ponto. A gente sabe que a gente cria os filhos pro mundo, mas não é pro mundo, cria pro mundo, mas não é pra nós. A gente não pode prender eles dentro de uma bolinha e dizer que vão passar o resto da vida com a gente. A gente tem que estar ensinando eles a lidarem com outras pessoas, a crescer, a evoluir, a trabalhar, a estudar, e tudo. Ensina o caminho, mas tu ensina o caminho pra eles viverem sozinhos depois, né? Então, você tentar aproveitar. E pra mim, o que me ajudou foi a dar importância. A gente, tipo, ele não conseguia respirar direito, a gente não sabia se ele um dia conseguia andar. Então, a gente vê a importância. Quando acontecia de voltar pra casa, tu vê teu filho correndo,
tu vê teu filho respirando, os Porque tu outros. tinha Tinha uma as outras pequenininha, crianças, né? você vê assim, quanto é importante e a gente não presta atenção. Então, cada criança que a gente tem, a gente, o marido, ou quem estiver próximo, tu pensa, gente, tu tem que estar muito feliz, tu anda, tu respira, tu enxerga, tu A saudade. procurar ver o que Deus te deu. Então, eu acho que quando você convive na UTI, que no meu caso foram 4 meses, tu começa a ver o quanto é importante. Gente, eu ficava dentro da UTI que eu não sabia se era noite, se era dia, o que estava acontecendo lá fora. Então, um pouco que eu saía, por exemplo, na hora do almoço, que eu saía lá, aquele clarão, acho que eu fazia assim, né? Meu Deus do céu. E aí agradecia. Como é bom ver o sol. Como é bom ouvir a chuva. Então, são coisas. Eu acho que o aprendizado de Deus nesses 4 meses foi eu dar valor. Não que eu não desse, eu já dava. Mas é que com a intensidade que a gente aprende a dar. Sabe? É uma intensidade muito grande você saber que tem tantas pessoas nesse exato momento dentro de uma UTI que não sabe quando vai sair ou se vai sair. Sim. Então, a gente, a partir do momento que a gente tá fora, é pra gente agradecer. Então, aquela coisa, acorda de manhã e diga que eu sou grato. Não é dizer, eu sou grato. Gratidão. Não é só isso. É você de coração dizer, meu Deus, eu sou grata, eu tô acordada, eu tô bem, eu tô aqui, tô viva, sabe? Então, toda vez que eu tava com o Gabriel na UTI, eu pensava, gente, eu tô aqui com ele tendo essa chance, porque a gente não sabia quantos dias ia ter com ele. Na verdade, o médico falou que talvez ele nascesse e ele morresse. Então, cada dia que eu tava dentro da UTI, eu pensava, Deus, ele tá aqui comigo. Então, eu era grata por cada dia que eu tava com ele ali, porque eu sabia que eu podia perder ele a qualquer momento. Então, a gente deveria aplicar isso em tudo. A gente não precisava chegar num momento extremo né? pra reconhecer a importância daquilo. Então, quando eu chegava em casa, que minha pequena vinha me abraçava e dizia, eu te amo, era uma emoção gigante, não que não fosse antes, mas eu sabia a intensidade de você ouvir um eu te amo. A intensidade de você ouvir um abraço. Isso Sentir não aquele tem toque, preço, né? gente. Então, quando a gente às vezes tá tão triste, poxa, sei lá, bati o carro, ai, gente, tô desempregado. São coisas tristes, eu não tô tirando a importância disso. Mas tu pensa, meu, eu tô vivo. Só vivo. É muito importante. Só respirar. O que de pior, né, daquela situação que tá acontecendo que não pode ser resolvida, digamos assim. Você pode tentar qualquer rumo, qualquer caminho, dá um jeito, gente. Dá um jeito. E assim, sai pro povo entender também, o Gabriel, ele tinha uma cardiopatia, né? Já na gestação tu já descobriu, sabia. né? Então tu já tinha o diagnóstico, já sabia todo o rolê que ia ser difícil de hospital e tudo mais. E eu acho que o mais, não sei, até é uma pergunta que eu te faço, assim, o que é mais difícil, além de lidar com a tua própria dor, tu percebe que as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de falar contigo sobre isso? Existe, às vezes, uma curiosidade? Eu acho que ninguém fala sobre. Olha, assim, das pessoas próximas, quando eu comento da saudade disso, do cheiro daquilo, meio que o assunto é desviado. Assim, como minha mãe falou, ela disse que não consegue, até pouco tempo ela não conseguia ver nem as fotos, sabe? Então, na verdade, eu converso muito do Gabriel com os meus filhos, que são os irmãos, e com meu marido. E a gente sempre conversou muito aberto. Ai, tô com saudade, elas vão lá, desenham alguma coisa, escrevem uma cartinha. A gente tem um cantinho lá com as coisinhas dele. Toda vez que elas vão lá, botam um bilhetinho, botam uma florzinha, sabe? Então a gente fica alimentando, que eu falo pra elas, tudo que vocês intencionarem, aonde ele estiver, ele vai estar recebendo o amor de vocês. Então a gente conversa muito entre o núcleo familiar ali de casa. Quem viveu aquilo intensamente, Fora né? é bem difícil as pessoas tocarem no assunto. Acho que com medo, a gente não sabe lidar com a morte, né? Não sabe. Eu também não sei quando aconteceu de outras pessoas próximas perder alguém, eu não sei nem, até pra dizer meus pesos, na misa é difícil. E eu falei exatamente, a gente recebeu a convidada segunda-feira, e eu falei assim no off, eu falei, cara, eu não sei nem o que diz, como que diz, porque o meu sentimento eu sinto muito, sabe? Eu sinto muito mesmo, só que a gente fica até se sentindo incomodado, às vezes, de incomodar falando isso, né? Então, da pessoa sentir, mexer numa ferida. Eu não julgo, porque eu também não sei lidar com outras pessoas, mas pra mim, quando eu falo dele, como eu te falei, é com amorosidade. É com muito amor. Sabe, ele trouxe muita alegria. A dor da perda é só aquela questão da saudade, que diz, não, eu queria que ele fosse só meu, ficasse comigo e estivesse aqui. É isso que a gente sente. Às vezes a gente vai fazer trilha, vai passear, fazer as coisas, e eu falo, meu, ele ia mata aqui. É impossível tu sair por aí e não lembrar em cada coisa boa que acontece, ele ia gostar de estar aqui, sabe? Então vem essa lembrança de que a gente coloca nos nossos pensamentos muito ele. Você ressignificou uma dor muito grande em algo que se tornou um amor mesmo, né? E é um amor, assim, quem é mãe sabe de tudo, né? Seja de pet, seja de criança, é um amor incrível. É um amor que transcende realmente, né? E como eu falei no início,
que eu ouvi de ti, que pra mim foi algo que me marcou muito, que acho que se passar 1000 anos eu vou saber que foi você que me falou, que é aquele, cara, que você amava maternar, que era um propósito teu na tua vida. E, cara, que bonito isso. E, na verdade, que tão cheio de julgamento que tu recebe também, né, Sai? Porque Ninguém entende, né? ninguém entende como é. E eu acho que deve surgir também das pessoas assim, tipo, tu é louca querer ter filha agora? Meu Deus, 2025, com tudo tão caro, gasolina, não sei quanto. Por Cara, quê? A pessoa olha pra mim, mas por quê? não é um bem material, né? É muito mais de alma, é muito mais espiritual, isso. É um encontro, né? Tu vê que cada serzinho que vem é uma pessoa diferente, uma alma, um espírito, um ser diferente que vai te trazer aprendizado. Tu vai sempre aprender, sempre. E as crianças são incríveis em todas as fases, desde um recém-nascido até um adolescente que tem de 18. A gente tá sempre aprendendo. E quer presente melhor do que esse? Não Olhar, tem. né, com orgulho a tua cria e o teu bom trabalho que você fez, ou às vezes, por mais que deu no meio do caos ali que tu tá vivendo, Tu erra, mas você tentando acertar. É isso que importa. É você, mesmo que erre, você erre tentando acertar. Nem que depois você disse, sinto muito, me desculpe, eu achei que tava fazendo certo. Tem que aprender a fazer isso também. de A gente reconhecer, erra, né? Então a gente é ser humano, a gente erra. Se você viu que errou, vai lá, pede desculpa, dá um abraço, dá um beijo. Porque mostrar pra criança que a gente também erra. A gente não é Deus e não é perfeito. Porque se eles acharem que a gente é tudo perfeito, pra eles vai ser um trauma tentar alcançar aquela perfeição que não existe, nunca existiu. Então você dizer desculpa, eu errei, hoje eu tô mal-humorado, tô triste, Expressa teus sentimentos pra ele aprender a expressar o deles também. Exato. E saber respeitar também, né? Fazer assim, se respeitar, se autoconhecer a ponto de você respeitar o que tu tá sentindo naquele momento pra tu conseguir passar pros teus filhos, pra que eles consigam respeitar o sentimento deles e dos outros, principalmente. Porque a gente também tá vindo de uma geração agora que, graças a Deus, assim, o povo fala muito que é uma geração mimimi. Porque falam muito, porque militam muito. Eu gosto muito, sabe? Eu quero que essa geração e que a geração, por exemplo, da minha filha faça barulho pra caramba. Quero mesmo, que levantam bandeiras e sejam bocudos e que falem mesmo, enfim. Mas que eles saibam respeitar a opinião das outras pessoas, porque a gente tá numa geração, uma leva aonde parece que tudo é tipo assim, antigamente não era assim, antigamente não reclamava, antigamente não. É que as pessoas não se expressavam, né? Não E se vai expressavam. guardando os traumas. Aí vai surgindo as coisas que você tem que curar, que você não sabe porque você não falou. Exatamente. Agora a gente tem que gastar com terapia por causa disso. Né? Se desde sempre existisse terapia, se desde sempre as pessoas estivessem abertas, a gente ainda ia continuar fazendo terapia, muito provavelmente, porque eu acho necessário, mas também, assim, de trazer com normalidade que a gente é um ser individual e ver o quão lindo é tu criar pessoas tão diferentes, né? Você que é mãe de muitos, tu tem... Eu aposto que nenhum é igual ao outro. Não, em nada. Em nada. Não, eles podem ter alguma coisa parecida porque copia uma coisa do outro. Pela convivência, Pela né? convivência. Aí tu vê coisas semelhantes porque um pratica, achou legal, vai lá faz igual também, né? Tem muito essa questão do espelho quando tem muitas crianças, né? Mas igual, não tem ninguém, nem na aparência. E acaba que você se molda, né, também. Você se recria. Você se reconhece. Você vai se reconhecendo um pouquinho em cada criança. Vai conhecendo coisas de você que você não sabia. Então, desde todos, inclusive o Gabriel, eu aprendi coisas sobre mim que eu nem sabia. Uhum. A força que eu tinha que eu não sabia, desconhecia, não sabia que eu ia conseguir passar por aquilo, eu ia conseguir. Porque, gente, quando tá dentro da UTI, tu não dorme, tu cochila, né? É. Tu passar 24 anos dentro da UTI, tu cochila. Porque aquele pipipi. Muito barulho, né? Barulho e coisas acontecendo. Então você acha que não tem força e tem. A gente só não precisa usar essa força toda em todo momento, mas se um momento tu precisar, você tem. Nosso corpo realmente é muito inteligente, assim. E até o Rafik, que é o nosso analista, ele fala assim, às vezes a gente só tem que negociar com a nossa energia. É a gente conversar com a gente mesmo e olhar e falar assim, não, aguenta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, sabe? Só até ali. Aí depois eu consigo dar uma pausa, assim. Porque... Eu penso assim em relação ao parto, por exemplo. Todos os meus pós-partos é aquela pessoa que levantava devagar da cama, não fazia esforço, banho era tomado com calma, quando tinha tempo de tomar com calma. Eu era 45 dias eu procurando fazer as coisas dando tempo pro meu corpo se recuperar. E eu achei que era sempre assim. Você vai ter um neném, você tem que ter um tempo pra se recuperar. E quando eu tive o Gabriel às 5 da manhã,
Aí, à 1 da tarde eu tava correndo dentro da maternidade. Tava correndo. Eu não acredito disso, eu atravessei a maternidade inteira correndo, porque ele tava comigo no colo mamando e foram levar ele pra UTI em outro lado da maternidade. E naquele momento eu tava sem ninguém. Meu marido tinha ido pegar roupa, ou coisa assim. Uhum. E eu saí correndo igual uma doida até o outro lado, assim. Quando eu cheguei lá, só senti o sangue descendo, aquele monte de sangue, né? E daí, tipo, meu Deus, eu parei Tava agora. naqueles pano absorvente, aquela coisa. Mas, gente, eu não pensei. Simplesmente eu fiz. E assim foi meus dias, correndo pra lá e pra cá, subindo e descendo escada, subindo com bolsa, porque aí tu ia de um canto pra outro, e aquela coisa toda. Eu tirei uma força, assim, que eu passei uma licença maternidade, um pós-parto, no caso, sem viver aquilo. Eu tava vivendo tão em função de curtir os dias e o momento com meu filho, que eu esqueci totalmente de mim. Assim, nessa questão, nesses dias que eu fiz, Deus deu uma força que eu não imaginava que um pós-parto você poderia passar por isso. Porque, gente, juro que quando eu tenho neném, eu levanto da cama bem devagarzinho, saio bem devagarzinho, eu levanto o neném. Neném levanta, bota no berço, né? Só ele, é o peso do neném, né, gente? E ali eu carreguei malas e bolsa e coisa, e corre pra lá e corre. E muitas coisas por estar na UTI, não podia estar os dois juntos, então tinha aquela troca de eu e meu marido. Então, é incrível a força da mulher. Isso fez eu aprender quanto eu tenho de força, porque eu não imaginava. Não imaginava. Não que devam fazer isso, né? O ideal é que realmente você cuide do seu corpo, você descanse, faça tudo certinho. Mas numa hora que precisa, teve mães, assim, que fizeram cesárea e estavam correndo dentro do hospital. Teve uma que chegou a abrir todos os pontos, assim, na lateral da cesárea. E ela tava com a garra, com a força, com o olhar brilhando e aquela, sabe, forte, uma leoa, assim, sabe? Aí tu olha, meu Deus, como ela é forte. Se ela consegue, eu consigo, vamos, né? E a união também, o apoio entre as mães. Eu acho que os primeiros 10 dias eu conheci uma pessoa incrível. Era nova, ela tinha uns 22 anos, assim. E ela fez eu rir de tudo. Gente, é como se Deus tivesse botado um anjo do meu lado. Ela tava com a neném na UTI junto comigo, a gente sem saber o que ia acontecer, o que tava, né? E a gente ria desde o alojamento, do colchão, do frio, do elevador, que a gente tinha que levantar de 2 em 2 horas pra tirar leite. E pegar o elevador, a gente de roupão, cabelo todo engrenhado, assim, a gente olhar uma pra cara da outra e morrer de rir. Tu tá num caos e ainda morrer de rir, assim. Eu falei pra ela, disse, gente, tu é incrível. Incrível, assim, eu sigo ela porque ela é de outra cidade agora, né? Falei pra ela, Deus te colocou na minha vida, e bem novinha, 22 anos, assim, pra modificar meus primeiros 17 dias de um jeito que tu me deu muita força. Ela era muito incrível, assim, sabe? Quando tem um espírito bom, assim, que ela fazia rir, assim, ela tá olhando, tem um pontinho amarelo, meu, que pontinho engraçado! Sabe? Sem motivo algum. Sem motivo algum, ela fazia a gente rir. Aí eu falava assim, quando eu dormia à noite, eu falava, Deus, obrigado por colocar essa pessoa na minha vida, sabe? Eu tava no alojamento com 5 meninas, fui no banheiro pra tomar banho, não tinha água, esbarrei com ela, daí ela falou assim, ó, a menina do meu quarto saiu, tu não quer ver se não dá pra ir? Eu corri na recepção, cheguei lá, mulher, pega tuas coisas e corre. Cheguei, foi aí que eu conheci ela, aí a gente ficou num quarto, só nós duas com banheiro próprio. Foi Deus, porque o quarto dela era um quarto dos médicos descansar, e como tava lotado, tinham dado esse quarto, e eu peguei com ela, e fiquei esse período todo com ela, dividindo o quarto, e ela foi a minha alegria, assim, sabe? Então a gente vê que todo caos, Deus, se tu olhar direitinho, Deus tá te dando uma alegria. É que às vezes tu tá tão perdida no teu caos que tu não enxerga Deus te dando alguma coisa, sabe? É igual os animais, às vezes tu tá chorando ali sentada no chão, vem teu cachorro, teu gato te lambe, te olha, se esfrega em você, é Deus, de alguma forma te mostrando, ó, tô aqui, se acalma, é passageiro, ou tu vai aprender com isso e vai melhorar. Ninguém fica no fundo do poço pra sempre. Você chegou no fundo do poço, olha pra cima pra subir. Não fica procurando cavar mais. Porque quanto mais triste tu fica, mais tu tá cavando, né? É totalmente necessário isso. Gente, é muito, muito incrível, assim. Sei lá, a melhor coisa que tem no mundo é Deus. E se você tem Deus no coração, tu enfrenta qualquer coisa. Não tem. Deus é tudo, né? Que bonito, né? E é muito sincero, assim. Eu vi de perto muitas dessas situações acontecendo na tua vida. E esse corre mesmo de hospital, assim. Eu lembro que tu vinha entre uma tirada de leite e outra pra gente fazer a tua manutenção dos cílios. E logo depois a gente teve que pausar, porque daí eu tive um processo de hospital com a minha filha. Mas assim, de ver sempre tudo com esse positivismo, com essa energia boa e esses bons pensamentos, apesar do que tu tava vivendo naquele dia que poderia ter sido horrível, como foi a tua manhã, sabe? Tu realmente
tu sempre trazia alguma coisa boa pra dizer, e eu lembro que na época eu dizia assim, até pra pessoa, eu falava, cara, eu não tenho coragem, eu não tenho condições de eu reclamar, por exemplo, de alguma coisa que eu vivi hoje. Claro que, como tu falou, não é anulando a dor do outro, das coisas, mas assim, cara, será que o que eu tô vivendo é tão infernal, é tão horrível assim, que eu não tenho nada de bom que eu posso tirar? Procurar. E tu me ensinou muito isso, então... Obrigada de verdade, Sai, por tu ter estido na minha vida o tempo que você esteve e agora está... E vai vir de volta, porque eu fiquei sabendo que vai ter outras mudanças de projetos aí, vai ter encerramentos de ciclos, novos ciclos, então, quem sabe a gente marca um segundo encontro pra você falar sobre essa mudança de ciclo, já que foi uma primeira aparição dela aqui comigo. Vamos abrir esse ciclo de vez pra você falar sobre o teu empreender. E quero te agradecer mais uma vez por tu ter vindo aqui, por esse teu tempo, essa tua coragem de falar sobre você, sobre a tua história, sobre a tua família tão bonita. Obrigada mesmo, tá? Obrigada, produção. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, esse episódio. Até o próximo vídeo, então. Beijo. Ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste. De risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro. Toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. De risos e cílios, nossa